Fala, meu povo! Sejam bem-vindos ao SafraCast, nessa pré-estreia, estreia, episódio está sendo regravado. Sejam bem-vindos. Esse é um podcast para a gente falar e dialogar sobre empreendedorismo. Mas é claro, você já deu para entender aqui na minha cara, que a gente vai falar tudo isso de uma forma descontraída, de uma forma divertida e com uma pegadinha de moda, né? Nem todo mundo consegue acompanhar, mas é isso, vai ser bem legal. Então sejam bem-vindos. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Seja bem-vindo, Moisés Lopes! Uhul! Animação Gente, 220! Obrigado pelo convite, gente. Estou muito feliz de rever vocês. Rever toda semana. Parece que a gente nem se conhece, né? Tinha que dar uma disfarçada. Vamos manter a linha, todo mundo, ninguém se conhece. Tá bom, então. Mas, Moisés, obrigado pela presença mais uma vez. Vamos em frente. Seja bem-vinda, Viviane Blanco. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui nós de novo. Animadíssimo. Vai ser sucesso! A tensão se instaurada aqui. Vai ser sucesso. Legal, muito obrigado. Seja bem-vinda, Viviane. Seja bem-vindo, Cláudio Júnior. Muito obrigado, meu querido, mais uma vez aí pela oportunidade. É muito bom rever vocês e estamos aí para fazer acontecer. Bom, a gente vai conhecer a área de cada um, que cada um trabalha um pouco, antes da gente, de fato, entrar no nosso roteirinho ali, né? No nosso diálogozinho. Todo mundo decorou o roteiro, claro. Todo mundo recebeu, né? Que a produção... Né? Confia. Confia que a produção passou tudo. A produção tá ali... Que? Bom, a gente sabe que a pandemia tomou muito do tempo de todos nós, né? Muitos projetos adiados, muitas coisas colocadas mais para frente. A gente agora que começa a caminhar um pouco melhor nas empresas, nas marcas, dentro do seu negócio como pessoa física, como profissionais, como influenciadores, enfim. Os projetos que eram para acontecer lá atrás estão começando a acontecer agora, como é, por exemplo, o SafraCast. Como é que está sendo isso para vocês? Como é que está sendo trabalhar a tua carreira, Moisés? Como influenciador, que é algo que praticamente durante a pandemia que aconteceu, como é que você está colocando isso em prática hoje? Para mim, realmente foi uma surpresa, porque eu era gerente de uma rede de restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro e eu estava no auge do trabalho, tinha acabado de ser promovido e quando veio a notícia do impacto da pandemia foi um choque, porque eu sempre fui ativo em tudo que eu faço e eu gosto, eu gosto de trabalhar muito. Não foi uma boa frase. Não, tudo bem, mas não foi uma boa escolha de palavras. Não, mas tudo bem. Eu sou uma pessoa muito ativa trabalhando. Trabalhando. E quando eu recebi a notícia, eu não perdi meu emprego naquele momento. Mas trabalhavam na minha equipe pessoas da minha família. E que ali a gente, como gerenciamento de pessoas, a gente teve que obedecer a regra que era daquele momento de cortar custos, de perder profissionais. E a minha família estava ali envolvida. E aquilo doeu um pouco em mim. E o desespero de ser uma notícia nova. Bateu o desespero em todo mundo, porque a gente não sabia o que fazer. E aí, quando todo mundo teve que ficar em casa, eu tive que me reinventar. Foi aí que eu vi a oportunidade, que eu sempre gostei de câmera. Eu adoro o negócio. Aquela câmera ali é só minha. Tá? Desculpa. Aí é outra câmera pra você. Aqui a gente dividiu as câmeras. Eu comecei a fazer fotos em casa e foi que me deu um estalo. Quando alguém me fez um convite para fazer foto profissional, e dali eu comecei e eu falei, é isso aqui que eu quero para mim. Legal. E como é que tá sendo agora pós-pandemia pra você? Como é que tá sendo? Gente, eu tô no nível da carreira. Quem tá gerenciando, hein? Gente, eu não... Deixa eu descobrir. Quem tá gerenciando, hein? Eu tô no nível da carreira que... Quem será? Tá fazendo um bom trabalho, sabe? Muitíssimo. Olha o estilo, a pessoa... Eu tenho que até mandar beijo, Ana, que eu mandei no outro. Beijo, Ana, eu vou pedir o Fábio pra colocar um antes e depois aqui embaixo na tela. Que vai ser bem bacana pro meu trabalho. Evoluímos. Vai ser bem bacana pro meu trabalho. Bastante. Tá? Vivi, como é que tá sendo isso pra você? Você, obviamente, pra quem não conhece, Viviane tem uma marca Resort Wear focada em wellness, né, direcionada ao público feminino, que vai desde a parte de beachwear e ainda consegue trazer pro convencional do dia a dia dessa mulher. Como é que tá sendo pra você? Enfrentar essa pandemia, sair dela, enfim, colocar tantos projetos. Você é uma mulher que está sempre se movimentando, sempre colocando a tua marca para girar, sempre agregando algo novo, sempre coleções cápsulas. Como é que está sendo lidar com durante e agora sair da pandemia para a marca e para você? Na época da pandemia foi bem difícil, porque acho que mexeu com a cabeça de todo mundo, né? Cabeça, sentimento. Não, acho que eu não fiquei mal. Então, assim, foi bem difícil, porque, assim, a gente começa a pensar também
na nossa venda, porque é o nosso sustento do dia a dia, mas como oferecer isso para as pessoas não sendo tão ofensivo no momento que a gente estava vivendo. Então, a gente passou por uma crise ali bastante, né? Mas agora a gente conseguiu se reinventar, conseguiu colocar novas coleções em formato de cápsula, que são coleções menores, fazendo releituras, para conseguir se reinventar e devagarzinho, voltando ao mercado, dando oportunidade para o pessoal conhecer, colocando coisas novas. Então a galera está começando a aceitar muito melhor. Mas, claro, em breve uma coleção maravilhosa vai sair. Uhul! É isso. Quem tá gerenciando também tá fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que sim. Quem será, né? Não sei, gente. Bota aqui embaixo @. Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez. Para quem não entende, não conhece ainda o trabalho do Cláudio, Cláudio trabalha com inteligência artificial, mas tem um braço ali muito diferente de tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Queria que você falasse um pouco mais do seu trabalho, como é que está sendo isso, como é que está sendo durante a pandemia. Eu sei que o pós-pandemia tá uma loucura para você, muitos projetos, graças a Deus, acontecendo também, a gente acompanha você no dia a dia. Para quem não sabe, nós 4 aqui trabalhamos basicamente juntos, né? Todos, sou eu que gerencio, mentira. Não, mas é verdade. É verdade. Tem que voltar pro nome dele. Tem que voltar, É o nome verdade. é Safra. É meu Safra. O podcast é dele. Meu tudo bem. Como é que tá sendo viver a pandemia e pós-pandemia para você? Bom, acho que primeiro é bom lembrar que o meu negócio antes da pandemia não era nada do que eu faço hoje. Acho que isso aí é uma história até muito parecida com o do Moisés, tipo, mudou completamente. Eu tinha negócio em turismo, eu utilizava inteligência artificial, mas só no turismo, não era o objetivo que eu faço hoje. E, gente, turismo, pandemia, só juntar aí, só juntar as coisas e ver que não tem como dar certo. Ainda mais um negócio que tinha acabado de começar. Eu tinha começado no final de 2019, 2020 já tava para começar muita coisa. E quando veio a pandemia, eu não tinha o que fazer, cara. Eu nem me sentiria bem incentivando isso, sabe? Porque não era uma coisa assim, tipo, caramba, que precisa pra ontem. E fazer o quê? Acontece. Foi uma coisa que foi muito aquém do que eu pensava, ou de qualquer pessoa pensava, eu tive que encerrar o negócio. Mas, durante a pandemia, eu segui fazendo meu trabalho de conclusão de curso, que na época eu estava terminando a faculdade, e aí desenvolvi a Riverdata do jeito como está hoje, com o propósito de democratizar o uso da inteligência artificial nas organizações. E assim eu consegui fazer uma reafirmação de propósito, né? Similar ao que o Moisés falou. Tipo, eu trabalhava com uma coisa, aí aproveitou o momento forçado pra gente parar e parou pra pensar melhor. E agora eu realmente me encontrei aqui nisso, fazendo o que eu faço hoje. Então, basicamente, a minha forma de lidar com a pandemia foi assim. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco mais como é que é o teu modelo de negócio. Sim, a gente tem uma pegada de inovação muito forte. Com certeza. A gente tem um SaaS, né, um Software as a Service, onde você consegue... Oi? Você entendeu? Não entendi. Pode repetir? Não, perdão, tudo bem. Senhor, pode repetir, por favor. É uma plataforma na internet. Plataforma na web. Como é que for melhor? Uma plataforma na internet, onde você consegue fazer relatórios de BI, Business Intelligence, relatórios de inteligência de negócios, só digitando textos. Assim, por exemplo, você quer saber quantos clientes você ganhou nos últimos 15 dias. Você digita lá e você vai ter esse relatório lá com insights assim, sem precisar mexer com Excel, saber essas coisas. Você não precisa saber nada, só saber escrever. E a gente também desenvolveu recentemente um chatbot para poder trazer essas informações para as pessoas que... para tornar acessível para as pessoas que talvez não utilizariam a plataforma, né? E o WhatsApp, gente, todo mundo tem WhatsApp. Então a gente estendeu isso para o WhatsApp, a gente desenvolveu uma IA que se chama Review, onde você pode fazer as perguntas para ela e conseguir consultar informações diretamente no WhatsApp. Que legal, cara, que legal. Eu acho interessante também a gente trazer para uma área de inovação, que, obviamente, o Cláudio lida com a tecnologia, né? Mas a gente sempre fala no escritório que inovação não é uma área que a gente pode se limitar somente à tecnologia de software e outras coisas mais. Eu acho que é interessante a gente trazer inovação para as pessoas. Para você, Moisés, como é que você fez para inovar dentro da tua linha de trabalho? De novo eu na frente. Sim, sempre você na frente. Por favor. Péssima escolha de palavras também, mas é sempre você na frente. Ai, que horror, gente. Só deixando... Não reviver pecado. Ainda bem que a gente botou aqui Guaraná. E tá maravilhoso, por sinal, hein? Você tá bebendo? Tá geladinho. Maravilhoso. Só cuidado, tá? Porque a gente tem um podcast 1 hora é bastante tempo. O meu é água mesmo, porque eu sou light, entendeu? Diet. Você vê que ele é magrinho, né? A gente tem que botar uma roupa mais folgada. Porque não é refrigerante. Pra ornar. Você podia repetir de uma pergunta que eu me perdi? Desculpa.
Senhor, poderia repetir a pergunta, por favor, senhor? O que é super comum no dia a dia, pra quem não conhece o Moisés. É super comum o Moisés se perder no que a gente fala. Isso não é nenhuma novidade. Só não vou botar o óculos escuro pra não ficar pior a situação. Não, mas me fala um pouco mais como é que você fez pra inovar dentro da tua área, sendo um profissional, um influenciador LGBT, um cara que trabalha como comunicador, enfim. Esse trabalho LGBT vem se ampliando, enfim, diversos trabalhos que a galera que ainda vai conhecer, muita coisa já está pré-gravada, ainda vai rolar. Mas como é que você lidou para inovar dentro da sua área? Me deu um start quando eu percebi que no tempo que eu cresci na igreja, me deu uma facilidade, me facilitou a questão de me comunicar. Eu sempre gostei de falar e falo muito. Ninguém não notou. E até que foi rapidinho na primeira resposta. Aí... É que tá pronto, tá preparado. Uma pessoa preparada muda tudo. Eu tenho uma ótima aqui. Muitos meses de preparação. E quando eu percebi que eu gostava muito de me comunicar, eu vi a oportunidade de transmitir aquilo de vivências que eu já tinha passado e experiências que eu tinha vivido para frente. Então, eu aproveitei que tinha que ficar dentro de casa, eu liguei uma câmera, aproveitei as coisas que a gente estava vivendo do momento, né? A gente estava vendo streams e a gente estava ali tentando encaixar para a nossa vida, o nosso cotidiano, nosso dia a dia, uma rotina nova. Então eu ia pegando coisas novas da TV e ia trazendo para o meu dia a dia. Então eu me comunicava com o povo assim. E aí, aos poucos, eu ia me adaptando, porque tudo mudava muito rápido. Então, se no primeiro dia a gente estava falando de exercício físico, na outra semana eu estava falando de tênis novo que estava chegando na porta da sua casa, que tinha álcool em gel já no kit. Então, eu fui me adaptando conforme as coisas iam mudando. Para quem não sabe, vou detalhar aqui a vida do Moisés rapidamente, muito breve. Moisés é um cara 40 a mais, vamos deixar isso bem transparente aqui. Ok. Que eu quero registrar isso aqui do podcast. Para ter registrado esse momento, ele é um cara 40 a mais. Era um cantor evangélico, sim, não tão distante. Mergulhou dentro dessa questão da sua sexualidade, sim, tornou isso público. É um cara hoje casado que pinta a unha de preto e usa um kimono. Viviane Blanco. Obrigada, gente. Eu tô vestindo ele, também, tá? Bruna Prebay. E que, de fato, você deu um giro na sua vida. E isso não tem muito tempo. Quanto tempo tem isso, mais ou menos? Tem meses. Foi uma construção que ainda está tendo, né? Ela não terminou, ela não foi concluída. E para mim é uma experiência muito gostosa. Eu tenho quebrado barreiras e, o mais importante, eu tenho me sentido muito bem. Legal. Maravilhoso ele. Maneiríssimo. Vivi, a gente sabe que inovar dentro da área de wellness não é uma tarefa tão fácil, né? Não. Por mais que, para quem não sabe, o wellness é bem-estar feminino. Então não é uma tarefa tão fácil a gente chegar e construir algo que realmente seja diferenciado no mercado. Como é que você faz para inovar dentro da tua área, trazendo algo novo para essa consumidora? Eu acho que é mais tendo o cuidado, né? Com o tipo de material que a gente usa, as modelagens que a gente trabalha. Eu acho que isso é um ponto fundamental para a construção das peças que a gente produz. Então, nesse ponto, seria isso. Seria modelagem, tipo de material e o que a gente faz com essa sobra de material. Seria uma forma de inovar. Então, a gente faz algum tipo de reaproveitamento. Então, dos materiais que sobram, porque existe muita sobra dentro da área da moda. E na parte do wellness, tentar promover cada dia mais atividades focadas para o bem-estar feminino. Então, a gente faz algumas ações para ajudar as mulheres, para elas se reconectarem com elas mesmas, com o corpo, para ter essa melhor aceitação delas. Então, eu acho que seria mais voltado para essa parte. Eu acho interessante também quando a gente traz para o universo de gestão de marca, todo mundo aqui empreendeu da base, assim, ninguém teve um investimento inicial, ninguém teve alguém que chegou e investiu na sua marca, todo mundo aqui investiu sem R$1, investiu de fato com o que tinha. A sua inteligência, o seu know-how, o seu estudo, a sua faculdade, os tecidos que tinha em casa, e pegar e comprar para fazer a sua primeira coleção, de fato colocar a mão no seu próprio trabalho, ir atrás dessas empresas como o Moisés faz, botou a cara, fez alguma campanha para Gol uma vez, enfim, mas foi você correndo atrás do seu próprio trabalho. Então,
Hoje muito a gente vai debater sobre empreendedorismo raiz, assim, a galera que, quando a gente fala isso, né, parece preconceituoso, mas não é. É porque, de fato, a gente não teve, olha, o cara super inteligente, apresentou um bom projeto e, de fato, dali ele partiu para empreender com o investimento inicial. Aqui ninguém teve investimento inicial, todo mundo botou a cara e, de fato, aí sim correu atrás da venda, do investimento, de patrocínio, de ajuda, de campanhas, etc. Então, acho que isso é interessante. Cláudio, queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi, dentro da tua área, que já é uma área que se propõe a inovar, trazer um fator que fosse olhar para o seu trabalho de uma maneira... Esse cara, ele é de tecnologia, ele inova, mas ele tem isso que outras pessoas, outras empresas não têm. Como é que você se viu nesse lugar? Bem, é muito difícil fazer isso a priori, porque quando você tá nesse mundo, parece que todo mundo já fez de tudo, né? Você olha assim, tipo, caraca, eu vou fazer o quê? Tipo, caramba, todo mundo já fez, tal, não sei o quê. Até o dia que eu entendi que, na verdade, acho que essa sensação é pra qualquer área. Todo mundo já fez, isso aqui já fez tudo. Não, cara. Sempre tem alguma coisa que dá pra fazer. Sempre. Sem exceção, qualquer área, tudo. Quando eu entendi isso, aí eu comecei a pesquisar melhor, o ambiente já estava me envolvendo, né? Eu também não tive investimento inicial, não tive nada, eu funciono até hoje só com dinheiro de cliente também, que é difícil. Todo mundo que sabe, né? Conseguir cliente, a gente ninguém tem sabe. Investimento ainda não, todo mundo roda com o seu próprio orçamento. É diferente, cara. Pô, o primeiro protótipo que eu fiz foi com coisa que eu tinha em casa, porque né, eu comecei fazendo óculos inteligentes para controle de estoque. Mas, enfim, aí no caminho a gente vai desenvolvendo, vai fazendo. Tu tem esse óculos ainda? Não tenho. Tô Tá precisando muito disso. Dá pra ver o pessoal em casa? Não. Em casa focado ainda. Menino. Oi, tudo bem? Chama me pegou ele, desprevenido, por cara. favor. Me Chama pegou o Thiago. Gosta aqui, gente. Pegou desprevenido certo, mas tudo bem. Mas dá pra fazer, tá? Mas dá pra fazer. Hoje dá pra... Dá pra enxergar a gente sem roupa? Não, Menino, aí, pelo amor de Deus, me fala aí. Que isso, não. Gente, eu só queria pra contar legal, o estoque só pra mesmo, legal. tá? Eu só queria pro estoque mesmo. O resto tá ok. Davi, ela só quer estoque mesmo. E assim, a partir do momento que eu entendi que sempre dá pra fazer alguma coisa, eu comecei a olhar melhor o mercado e eu percebi o seguinte: a maioria das pessoas que empreendem na minha área, elas estão preocupadas em inovar para grandes empresas, porque é o que a grande empresa pode pagar. Eu tô falando de empresa gigantesca mesmo. Eu não vou citar nome, porque acho que não é a ideia, mas empresa gigantesca é o que o pessoal gosta de Tipo desenvolver. Riverdata. Não é gigantesca, mas um dia, talvez daqui a uns anos, Vai né, ser, revendo vai aqui, ser. aí dá pra falar. Aí eu percebi, cara, eu vou na via contrária, porque assim, cara, todo mundo sabe do poder da tecnologia, só que nem todo mundo tem o dinheiro para pagar do jeito que está sendo posto hoje. Então aí que eu converti nesse propósito de tornar uma tecnologia difícil, que é a inteligência artificial, em algo democrático, acessível, onde no WhatsApp você já pode consultar, sabe? Então eu fui na via totalmente contrária em empresas menores para poder ofertar esse tipo de serviço. Então a minha diferença é toda essa. Inclusive quando eu faço a apresentação sobre a empresa eu falo exatamente isso, né? Como se todos os meus concorrentes diretos e indiretos estivessem preocupados, brigando entre si para poder pegar uma fatia de alguma grande empresa. E eu só chego e vou num outro onde ninguém tá olhando, sabe? E eu ofereço para toda uma série de pessoas que sabem a tecnologia, entende, quer usar, só que todo lugar que ela olha é caro. Aí eu viro e falo, cara, não é caro, comigo você consegue fazer isso aqui, você vai ter todo o potencial que uma empresa gigante tem, mesmo você não sendo tão gigantesco assim. Você consegue facilitar esse acesso É isso aí. a essa empresa e colocar ela com empreendedores menores. É isso aí, exatamente Isso é legal, isso é legal. Eu acho importante também a gente destacar, né? A gente sempre fala de empreendedorismo. Tanto no escritório, na Casa Rio, na WCM, tudo que a gente faz, obviamente, a gente já tem as nossas reuniões semanais, mas destacar que o brasileiro não foi ensinado a empreender. Como ele não foi ensinado a empreender, ele tem erros de empreendedorismo básicos, não é porque ele quer errar, é porque, de fato, ele não tem o conhecimento de como ele pode começar a empreender. Né? Então, eu acho que o grande erro de quem começa a empreender é não buscar, de fato, um conhecimento prévio. Porque, às vezes, essa pessoa ela tem uma ideia muito boa, ou ela tem um produto muito bom, sei lá, ela vende uma coxinha, pô, super saborosa, ela bota uma barraquinha na frente da casa dela, e essa coxinha vende. Só que ela não sabe precificar, ela não sabe como criar um estoque, ela não sabe como congelar, ela não sabe... Procedimentos básicos que podem ali trazer uma organização dentro dessa base de empreendedorismo, que a gente chama de empreendedorismo raiz, que ela, de fato, às vezes não consegue gerir. Então, acho que se a gente pode dar algum conselho hoje para uma galera que está assistindo, que está ouvindo a gente,
Como é que eu faço para começar a empreender? Busca alguém, ou uma empresa, ou alguém que está na internet e que tenha uma base já de formação de opinião e busca estudar como você pode, passo a passo, criar basicamente um negócio. Eu acho que é a partir dali, né? Isso não tem a ver com dinheiro. Muita gente, às vezes, coloca, eu não tenho dinheiro para empreender, preciso continuar com o meu carteira assinada. Estar de carteira assinada ou de contrato não é um problema. Tá tudo certo também. Mas se você tem o desejo de empreender e você quer empreender, você tem que buscar conhecimento para isso. E não é, então vou fazer uma faculdade. Não necessariamente, a faculdade não está atrelada ao empreendedorismo. Tem pessoas que têm faculdade de administração e não sabem empreender. Que empreender, de fato, ela tem uma logística diferente da faculdade. A faculdade ela te dá uma base de conhecimento absurda, né? Mas às vezes ela não te ensina a empreender, que tem que ter uns pulos do gato ali, que eu acho que quem já empreendeu, se você quer empreender, segue quem empreende. Porque eu acho que essa pessoa pode ter uma linguagem mais direta com você e pode te dar conselhos mais ricos, eu acho, né? Acho que isso é legal da gente destacar também. Bom, nós temos um quadro aqui no podcast, que é o Ai Meu Deus, Que Delícia. Ai, Jesus. Não veio, não. Você recebeu o roteiro, você leu, não leu? Eu me perdi alguma coisa. Você leu, você está regravando isso, você já gravou isso uma vez. Pelo amor de Deus. No Ai Meu Deus, Que Delícia, esse quadro a gente vai trocar com os nossos convidados uma experiência. Ai, meu Deus, que merda que deu. E, nossa, que delícia, cara. Isso foi uma mega experiência maravilhosa. Um perrengue e uma glória. Tá? Não vem misturar as coisas, não. Falou que o perrengue é glória e glória é perrengue, não. Tá? Moisés começa. É sempre você que começa. Mas pode fazer o perrengue primeiro? É porque você tem muito perrengue. Pode ser. É que é muito mais perrengue que glória. A gente tem. Pode dar mais tempo pro amiguinho, por favor. Então tá. Eu vou pela Que Delícia. Vou começar pelo Que Delícia? Eu vou começar pelo Que Delícia. Que isso, vou começar pelo vai começar lá em cima. Agora eu vou começar pelo Que Delícia, porque o Que Delícia tá envolvido o Diogo Nogueira. Beijo, Diogo Nogueira! Diogo Nogueira. Porque no dia que eu fui gravar... Surpreendeu todo mundo aqui. Essa pegou todo mundo de calça riada. Pegou todo mundo de calça riada. Conhece, sim. Vocês não lembram. Porque no dia da gravação da chamada da Gol, eu saí de manhã e quando eu fui pro aeroporto Santos Dumont, eu me deparei de frente com o Diogo Nogueira. E assim, eu venho de uma criação que o povo hoje vai falar que é humilde. Não, eu venho de uma criação da comunidade difícil e que pra gente o mundo artístico é impossível. É inacessível. Né? Então quando você chega, que você vê um camarada que você tá vendo na televisão, e você vê num show, que você vê ele assim, cara a cara, a perna treme. E a perna treme, porque o Diogo Nogueira é Diogo Nogueira. Thiago, meu marido, te amo. Diogo Nogueira. Viemos, convenhamos. Com todo respeito ao Cláudio, que é a única pessoa hétero nessa mesa. Quem falou? Aí, o Diogo Nogueira tava no estacionamento. Caraca. Agora tá. Tá bom. Porque você não falou nada. A gente jogou aí na mesa. Só jogou. Aí o Que Delícia foi... Só com óculos pra aturar essa. O Que Delícia. A bicha outra penduricalha. Chega aqui com a unha pintada, com os brincos. E mete uma dessa. Quem é? Eu ia falar a mesma coisa, Vivi. Quem é? Quem é, gente? Hoje todo mundo é fluido. Ah, tu é bissexual? Não, eu tenho certeza que não. Tu é viado mesmo. De raiz. Agora você tá rindo, né, Cláudio? Eu sou raiz. Da raiz. Eu sou raiz. Tá, raiz. desculpa. Em tudo, Raiz. E aí foi quando, no estacionamento, eu encontrei com o Diogo Nogueira e eu fiquei sem ação. E eu tava com o pessoal da gravação da minha equipe comigo e eu fiquei, e agora, o que eu faço? Eu peço a foto, não peço a foto? Eu adoro pedir uma foto. Eu tô até trabalhando isso. Tem que trabalhar bastante isso. Aí eu não resisti, pedi a foto. Quando eu falei bom dia, eu nem falei bom dia, porque eu tava tão nervoso. Desculpa, Diogo. Eu tava tão nervoso naquele dia que quando eu encontrei, eu falei assim, posso tirar uma foto? Ele falou, claro. Aí depois que eu dei bom dia, você vai pegar o verbo voo? Que eu tô indo de Gol. Eu tô de Gol. Eu sou garoto propaganda Gol. E aí ele, sabe, foi super carinhoso, tirou a foto super tranquilo. Então, esse dia pra mim foi um dia muito especial e eu tenho momentos ali que ficaram marcados e um deles foi Que Delícia de verdade. Eu acho que é interessante, né? Porque às vezes, por muitas vezes, né? A gente coloca pessoas em pedestais de inacessibilidade. E esses pedestais às vezes distanciam
a gente como pessoa, dessa pessoa que a gente admira como ser humano. Né? Independente de ser profissional, de admirar um cara da tecnologia, alguém de beachwear, ou uma modelo, ou um artista e tal. Eu acho que a gente precisa começar também a estreitar isso, né? A entender que aquela pessoa é um ser humano normal, que ela está ali fazendo o trabalho dela, por mais que você tenha uma admiração. Eu acho que essa proximidade, esse estreitamento faz com que a gente admire, mas com cada vez com mais respeito, né? Em relação ao que ela faz, em relação ao trabalho dela. Mas também via alguém que vem de uma família pobre, de fato, né? Vamos usar essa palavra, porque, minha família é humilde. Não, nossa família é pobre mesmo. Eu também vim de uma família pobre, então, todos nós aqui tínhamos que ser bolsista e se virar, e estudar, e fazer faculdade, correr atrás dos seus ensinos, correr atrás das suas oportunidades. Então, acho que isso é interessante da gente destacar, tá? Sim. E o perrengue? Esse mês vai fazer 1 ano que eu tirei férias com meu esposo lá na Europa. Ai, gente, eu nunca fui pra Europa. Isso é maravilhoso. Mas eu não tenho inveja. E 15 dias, eu tinha ido para poder fazer um trabalho específico. Ele foi tirar férias e eu estava trabalhando. Porque eu também eu tô fazendo... Gente, @MoisésLopes1. Eu sou garoto propaganda também de uma marca internacional. Gente. Eu tô no nível da carreira. Alguém corta ele do podcast. Fábio, corta essa parte. E no retorno, o Thiago voltou primeiro. E 15 dias depois, eu fui fazer essa gravação, eu voltei. Quando eu retorno ao Brasil, eu peguei um voo que era Barcelona, Paris, Rio. E na conexão, quando eu entrei, que eu fiz imigração em Paris, que eu entrei no voo, eu estava sentado na janela, o banco do meio estava vazio e na ponta tinha uma moça super simpática, que ela queria se comunicar. Sempre tem uma moça simpática. Sempre tem uma moça simpática. Ela queria se comunicar o tempo inteiro. Só que eu já estava cansado da viagem. Eu tinha saído de Barcelona às 5 da manhã. E ainda tinha 11 horas de voo até eu chegar no Brasil. Então eu só ia chegar aqui no Brasil às 7, 9 horas da noite. E ela deixou cair um chiclete, um potezinho de chiclete, ela deixou cair e ela falou, ai, caiu meu chiclete, você quer chiclete? Aí eu pensei, caiu do som, ela já tá me oferecendo chiclete. Já começamos mal. E eu falei, não, muito obrigado. E encostei na janela porque eu precisava dormir, eu tava cansado. E aí ela perguntou, e aí, você mora onde? Não vai dormir. Hoje não. Hoje não vai estar dormindo. E aí ela pegou e falou assim, você mora onde? Eu falei, eu sou do Rio. Eu também tô indo pro Rio. E eu quase falei para ela, mas esse voo tá indo pro Rio. Então, você e todos aqui dentro da estão indo pro Rio. Se tudo der certo, a gente chega no Rio. A gente chega no Rio. E aí eu falei, se Deus quiser, por favor. E aí, então, eu vou ficar no Rio, eu sou carioca. E, ai, que legal, bacana. Você tá fazendo o que aqui? Aí eu fiz o sons. Viajando. Você, fala pra mim seu nome. Eu falei, Moisés e tudo mais. Não é que eu sou uma pessoa arrogante, eu não sou longe de mim, é que eu estava cansado. Eu sou uma pessoa super simpática. Longe dele, Cláudio, não. pelo amor de Deus, hein? Cláudio. Eu não sei de nada. Só isso, não sai mais nada. Gente, ele tá com raiva de mim, ele é hétero, hein? Pelo amor de Deus que ele mudou. Caramba, mas ele é doideira, cara. Agora você reparou isso? Quase 1 ano de convivência. Demorou a beça a entender isso. E aí eu falei pra ela que era o meu nome, beleza, e tentei dormir. Passaram 5 minutos e ela puxou o assunto de novo. Ela, você vai ver o quê? Eu falei, eu vou ver uma série aqui. E qual? Eu falei, eu tô buscando ainda. Já com o sorriso congelado. Eu tô buscando ainda, sério. Eu tô aqui, você me ajuda? Eu falei, ajuda, você quer qual? Pra ela ver logo dela. Eu falei, agora ela vai me deixar descansar. Essa é ótima. Com certeza você faria. Essa é ótima. É excelente, pode ver. Bota o fone. E aí ajudei. Ela não satisfeita, ela falou, não gosto dessa. Eu falei, então tá bom, então. Eu vou assistir a minha aqui. E ela, não, deixa eu te falar um negócio. Eu vi que você entrou, que você tava fazendo foto. Você trabalha com o quê? Eu expliquei que eu trabalhava. Ela, ai, gente, que bacana. Aí eu entrei no assunto. Eu falei, ela não vai deixar eu dormir? Vamos conversar. Aí eu falei que eu era, e do que eu fazia, o que eu tava fazendo na Europa, por que eu tava retornando ao Brasil. Quando chegou a parte que eu contei da minha história, da minha trajetória, desde que eu saí da comunidade, entrei na igreja. Quando eu falei que era casado, que eu falei, aí, o meu marido é o Thiago, ele trabalha numa empresa. Quando eu falei, ela, meu Deus, deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa, olha só, eu vou ser bem breve. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Bem breve, depois já não tá... Ficou complicado. Aí eu falei, o que me espera?
Aí ela falou assim, eu vou casar ano que vem e eu tô com esse meu namorado há 6 meses. Eu falei assim, desculpa a pergunta. É normal ele pedir pra enfiar o dedo? Lá ele. Oi? Acho que falhou. Acho que falhou aqui. Eu não fingi que não entendi a pergunta. Que da minha cabeça tá, por que ela tá perguntando isso pra mim? Meu Deus do céu. E ela, desculpa perguntar, mas eu sei que você domina. Você domina aí. E aí eu queria saber a área. Você acha que ele é. Queria saber a área. Acho o quê? Eu não posso achar nada, eu não conheço. Mas então, é normal? Eu falei, o que é pra você não é normal? Eu não entendi. Eu tentei fazer o sons. Não adiantou. 11 horas de voo Mas tentando ela fazer o ia som. explicar. Ela foi cara de pau e perguntou, é porque ele gosta que eu enfio o dedo? E lá ele. A Laíla não pode falar. Aí, falar. Se o Luciano Huck, ao vivo domingo, falou que a Luísa Perecer podia falar cu... então eu posso falar Aqui cu. pode falar Que cu. legal. Tô Então, até pelo mais amor de leve. Deus. Tô até mais leve. A horário nobre da Rede Globo podia falar cu. Aqui pode também. A gente Foi não vai quando? cortar você. Ela perguntou, gente, eu tenho prova, tem um print que ela mandou mensagem pra mim semana passada. A gente não vai cortar você, eu passando mensagem pro Fábio. Pode cortar. Corte imediatamente. Ela perguntou, é normal ele pedir pra enfiar o dedo no cu? Eu já ia perguntar, pra mim é super normal, querido. Não teria Mas problema. pede pra você fazer. Corta! Enfim, Acabou o o podcast. que aconteceu? Essa mulher ficou falando comigo a viagem inteira, eu não dormi. Quando o avião aterrissou, que eu vi que todo mundo levantou, eu levantei, peguei minha malinha de mão e eu Saí vi correndo. enquanto ela tava se ajeitando, eu... Com licença. Ela, eu também tô indo pra lá. Com licença. Com licença. Quem viajou sabe que descer no Galeão você anda meia hora, 45 minutos pra poder sair do embarque. Foi. Eu saí no desespero, eu passei Deus na essa imigração, assim, entregando a minha alma. Eu preciso ir embora. Quando eu cheguei, o Thiago tava me esperando com a plaquinha da Lohane, que é a minha personagem. Eu não falei nem com o Thiago, cadê a chave do carro? Pelo amor de Deus! Ele, o que tá acontecendo? Uma louca tá atrás de mim! Esse foi o meu perrengue de 11 horas de voo. Meu Deus. Mas ela pegou seu telefone? Ela me achou no Facebook. Não, Gente. Facebook também ninguém usa mais também, né? É porque já Nada faz com um tempo. Facebook, Já tá, faz gente? tempo. Pelo amor de Deus, adoro Facebook. Mas é que, né? Nesse Sabemos. momento não tá tão ainda. Mas ela mandou mensagem, tá? Ela falou que casou. Ela Então caiu, deu então ela certo. enfiou o dedo no cu. Enfiou... Ele continua gostando. Ele até hoje tá com ele. Tá com ele. Já não tem mais meia dúzia de prega, mas tá casamento feliz. A consultoria que ela fez contigo, cara, já Entendeu? serviu pro casamento, pô. Boa, Tu gerou um casamento, mano. Boa, deixei que ser convidado, tá? Aham. Inclusive, se disponibilizar, quiser fazer Ok. uma nova experiência. Oi? Vivi. Ai, meu Deus, e que delícia. Um perrengue e um momento de glória. Esse momento de glória são tão poucos que é difícil de achar. É porque assim, né? Vamos lá, meu perrengue da vida Então começa o perrengue. é costureira. A gente tá só quanto tempo isso. junto que a gente trabalha? 5 anos? 5 5 anos de perrengue É, com costureira. com costureira, gente. Então, assim, Jesus. todos os perrengues da vida vão ser através de uma costureira. A culpa vai ser dela, entendeu? A culpa não é minha. A culpa é dela. Eu quero que você conte a... Então, aí eu vou contar. tu quer. Eu consigo. Costureira é um bicho difícil de achar, entendeu? Elas são maravilhosas, mas por favor, ajuda, né? É um dá no tiroteio. elemento, é um elemento É um da ele- moda difícil É o de encontrar. Gente, demais. Sério? É Super. super. É Mas por raro quê? demais. Não sei, é uma profissão que ficou escassa no mercado de fato. Ficou- Hoje não existe uma renovação da área de costureiras. A gente não tem. A gente tinha a ESCA, por exemplo, que era a Escola de Corte, Costura e Modelagem do Rio de Janeiro, que fechou. Então, Caramba. hoje no Rio de Janeiro é difícil você encontrar, a não ser senhoras que já tiveram essa formação, às vezes da própria família, a mãe costurava, que passou para filha e tal, que hoje são senhoras. Dificilmente você acha meninas de 20, 30 anos costureiras. Então não existe uma renovação dessa profissão. Como não existe a renovação da profissão, é difícil se encontrar. Quando encontram são senhorinhas. E, obviamente, às vezes tem uma produção muito grande, elas moram em áreas de às vezes, de risco. Você tem uma difícil penetração nessa localidade. Como você não mora ali, né? Por exemplo, já morei no Batão, já morei em várias comunidades do Rio de Janeiro. Mas você chegar agora lá Pra e quem não é entrar- dali, quando você entra na comunidade, existe um estranhamento, existem umas questões ali sociais que são pré-determinadas ali.
E aí a Vivi vai passar com o E aí até mesmo quando a gente acha as costureiras, né, um pouco mais novas, elas não estão tão dispostas a fazer esse trabalho. Elas querem fazer da forma que elas querem, do jeito que elas querem, e aí o problema é seu, se ficar bom ou se ficar ruim, é independente disso. Então eu achei eu fui lá pra Caxias, bem longe, né? Quanto tempo da sua casa pra Caxias? São 45 minutos. Vai. Não é bem longe, né? Não, mas aí, o problema é que não é ali no centro. Mas aí não é no centro, São né? Gonçalo. É realmente... Nossa produtora é de São Gonçalo. São Gonçalo. Beijo, Ana. Beijo, São Gonçalo. A gente adora São Gonçalo. E aí, eu tava indo, né, nesse local, sempre. Porém, no início, quando eu a contratei, era um local tranquilo. Então, tava dando pra ir lá, trocar as peças, chegar, entregar, beleza. Só que durante o processo, porque o processo demorou, sei lá, uns 4 meses, entendeu? Assim, bem longo o processo. Começou a ter uma agitação diferente lá na comunidade. E aí o pessoal começou a descer para essa pracinha onde eu encontrava com ela. E aí um dia eu cheguei lá, olha, tô chegando, tá tudo certo? Tá tudo certo, pode vir tranquilo, sempre tá tranquilo. Tá sempre tudo certo. Subi a rua, era uma ladeira. Quando eu tô chegando perto assim com o carro, pensa em filme, né? Aqueles soldadinhos de chumbo saindo de dentro de uma casa aleatória, vindo todos enfileirados assim com a mãozinha pra cima, com a arminha lá no alto. Não, uma pequena arma, assim, bem no alto. E vindo assim, encostado pelo muro, e começou, e eu falei, fudeu. Tiroteio. Volta de ré, comecei a gritar no carro com meu marido. Pra quem não sabe, Vivi e Moisés são 2 pessoas extremamente medrosas. Que dificulta muito esse processo, né? Não, gente, você eu vejo uma pessoa armada e falei, tá acontecendo uma coisa. Moisés já se joga no chão. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não, mas não era uma pessoa armada. Tipo, uma pessoa armada, você fala assim, beleza, eu estou nesse ambiente. Não, eu tô tenho que reduzindo a entender. uma. Se fosse uma, já tava jogando. Se fosse um batalhão de gente... Então, a gente já faleceu. Antes de levar o tiro, ela já faleceu. Já tava morta. Gente, mas do nada, era uma casa normal, abriu uma porta e saía, todos enfileirados, era um atrás do... Eu falei, gente, Carrinho de mas... palhaço. Tipo, não parava de sair gente. Eu falei, Jesus amada, enfim. Aí aconteceu isso, eu saí correndo. Pelo amor de Deus, volta de ré, meu perrengue foi basicamente esse. Eu ainda tive que voltar lá, né? Porque, obviamente, não consegui pegar minhas peças. A costureira também estava no meio do caminho e pegou na parada no meio do caminho, só que ela pegou o contrário, né? Pelo menos deram um tiro no saco dela. Minhas peças ficaram intactas. Ficaram intactas. Boas. Ficaram intactas não necessariamente. Nesse momento, né? Mas as peças estavam boas? Não estavam. Enfim. Quer dizer, esse aí, assim, todo, o perrengue pra uma todo... costureira que não entregou um bom resultado. São 400 peças, assim, sabe? Enfim. Meu Deus. Um sofrimento, basicamente. Foram 400 peças. Meu Deus. Meu ai que delícia é conseguir costureira. De uma ponta a outra. A vida dela é em torno de costureira. É isso, gente. Ela tem pesadelos e sonhos todos os dias. Gente, mas é muito sério isso. Pra quem faz moda, quem vive, quem produz, cara, pode confessar com todo mundo. É costureira. Sim. É a maior dificuldade, porque ela consegue deixar a sua peça perfeita, mas ela pode acabar com a sua peça. E aí, não acabou só com a sua peça, acabou com o seu investimento. Você tem pouco investimento. Tecido, né? Tecido é caríssimo. É o eu empreendedor, só eu ali. Entendeu? Eu compro do que eu vendo, e se não dá certo, você perde um dinheiro e o mínimo de investimento que você tem, você atrasa mais de 6 meses. E tecido é caríssimo hoje, né? Tecido é importante a gente caríssimo. destacar que hoje tudo que vem, tanto nacional quanto importado, ainda tem um valor, por mais que seja nacional, ele tem um processo de importação e exportação. Então ainda é difícil manusear isso, né? Então hoje no mercado brasileiro, principalmente no mercado no Rio de Janeiro, talvez outros estados até um pouco menor. Pós-pandemia é dado, porque assim, eu tinha empresa antes e depois. Aumentou tudo. Aumentou mais de 60%. A gente lembra quando a gente comprava o tecido antes, entendeu? Né? Se você pega uma nota fiscal anterior, uma nota de agora, Isso é verdade. é bizarro. É bizarro. Verdade, Então, verdade. assim, meu ai que delícia é a minha costureira atual, Paula, que tá lá em casa sempre Paula, pelo trabalhando. amor de Deus, Beijo, hein? Por favor, não me Paula. abandone. Alô, Paula. Paula. Paula, fica Paula. quietinha, Paula, pelo amor de Deus, pra gente E com gostar de isso- você. E com isso tudo eu consegui montar meu ateliê dentro de casa. Então, assim, Ah, que legal. Brabo demais. por esse medo todo também, eu já tinha material, só que nunca tinha colocado pra frente. Então isso foi um ai que delícia. Me livrei de tudo e tô ali. A vida é isso, é costureira, costureira, costureira. Costureira produção, por Sucesso, favor. derrota, costureira.
Cláudio, conta o teu perrengue e a tua vitória. Vamos lá. O meu perrengue não é tão pesadão, tipo esse aí da Viviane. Mas foi o seguinte, qual é o contexto? Eu entrei na faculdade com 16 anos. E com 17 eu abri... gente, desculpa, eu não entendi. Gente, eu vou levantar. Além de bonita e inteligente, não dá pra mim, não dá. Ih, rolou elogio. Obrigado. Que isso? Quer ser redimir, Olha, ficou magoado, eu falei! Quer ser redimir. Não fiquei, eu falei porque tu falou. Mas ele guarda. Eu entrei... O Cláudio é rancoroso. Pra quem não conhece o Cláudio, o Cláudio é rancoroso. Não faz é um garoto isso. novo, já com o coração rancoroso, cheio de mágoa. Que isso? Não, eu não sou assim. Sou seu fã, você é muito inteligente. Depois a gente conversa dos óculos. Tamo junto, pô. Relaxa. Foca nos óculos de novo. Pra chatear mais fácil em casa, que às vezes se perde. Se perde em casa? Em casa. Caraca. Quanto vai ter sua casa? Eu ia falar isso agora. 300 metros quadrados pra você perder uma bicha perder dentro de casa. Vamos passar lá pro Cláudio. Qual é, cara? Porra, agora que eu entendi. Enfim, eu entrei com... Eu não vou conseguir, gente. Vamos lá. Entrei com 16 anos e com 17 eu abri uma empresa dentro da faculdade. Quando você tem uma empresa dentro da faculdade, se chama empresa júnior. Porque é Cláudio Júnior. Não, poderia ser, mas infelizmente não. A empresa júnior ela tem a premissa de passar a parte prática para os alunos que nunca tiveram a oportunidade de estar no mercado de trabalho. Porque a gente sabe que um dos maiores problemas de qualquer pessoa que faz faculdade é a tal da primeira experiência. Tipo, para você conseguir a primeira experiência, exige experiência e tal. Então, a empresa júnior ela meio que corta um pouco disso. E na faculdade onde eu fiz não tinha, então eu ajudei a cofundar uma. Então, mas assim, é uma empresa igual qualquer outra, você só, tipo assim, o dinheiro tem que ser repassado para a faculdade. E você administra para tocar os projetos. Então, você não ganha dinheiro, mas você aprende tudo sobre uma empresa. Todo mundo igual, com a mesma fala. É foda mesmo. Maravilhoso. Mas, assim... Eu amo a faculdade. Faculdade é uma coisa... delícia. Inclusive, um dos maiores argumentos de empresa júnior é que, tipo assim, o preço é 10% do que o mercado pratica por causa disso, porque ninguém ganha dinheiro. Todo mundo trabalha ali para executar mesmo. É só alguns casos, mas não vou entrar nesse mérito agora. E, enfim, aí eu ajudei a cofundar a faculdade e eu fiquei como vice-presidente lá da empresa. Aí, logo assim... Você tinha 16 anos? Eu tinha 17 agora, já tinha feito isso. Mais velho. 17 anos. Bem mais velho, 17 anos, tranquilo. Mudou pra caramba. Aí, nisso, já tava rolando as coisas, tava acontecendo, pá. Aí tinha que fazer uma apresentação pra uma galera que vinha da San Jose State University, lá da Califórnia. Eles iam vir pra cá pro Rio, vieram, na verdade, né? Vieram pro Rio, e a gente tinha que fazer uma apresentação da empresa júnior pra eles. Quem é que teve que fazer a apresentação? Você, óbvio. Cara, eu acho que eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida até então. Porque eu nunca tinha feito a apresentação antes pra começo de conversa. Você é nervoso? É muito difícil. Ele tinha 17 anos. Não, mas é muito difícil. Obrigado, até hoje. Ele tinha 17 anos, gente. Até hoje o Cláudio Até fica nervoso, é difícil. Não, ele fica pouquíssimo nervoso. E acho que eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Tipo, caraca, escrevi roteiro, fiquei lendo, relendo, que tinha que ser não só a primeira apresentação que eu ia fazer na vida, mas representando a empresa e ainda tendo que ser em inglês. Então, tipo assim, cara, eu fiquei... Nossa. Quase que não saí lá, na hora eu fiquei meio assim, travado, mas depois do meio a gente consegui desenrolar razoavelmente bem, pelo menos na minha cabeça eu desenrolei razoavelmente bem. Falar agora. Eu espero que tenha, mas enfim. No fim das contas, deu pra ir bem, deu pra continuar bem, tranquilo e tal, mas, tipo, não é um perrengue boladão, mas, pô, foi um perrengue porque, tipo, é uma coisa que eu nunca fiz na vida e eu tinha que fazer ali, e pá, enfim. E foi esse meu perrengue. Agora, o outro... Achei um perrengue bem light. É light. Não, mas a dor de barriga nem se compara, não. Ficar nervoso Vamos falar de dor de barriga. Vamos pular. Foca no Cláudio. Gente, mas ele quer roubar a atenção de qualquer jeito, eu não quero. Dá pra mudar o nome do podcast? podcast. Wallace, tu abre teu olho, hein, ó. Mas você sabe que ela é invejosa. Tu abre Vai teu olho. ser SafraCast, vai ter um Moisés aí embaixo. Eu tava gravando os stories, ela veio na minha frente gravando os stories. Ela é invejosíssima. Não é mole não, tá? Se é amigo dele, não é mole não. Toma cuidado. Aí ela falou, vou fazer o story. Eu falei, mas eu tô gravando. Não, mas eu vou fazer agora. Gente, isso não é verdade. É assim que começa. É assim que começa. Daqui a pouco ele tá... acho um pouco... Gostei do tom. Acho que tem que ter Moisés ali escrito. Eu acho que você não tá enxergando, mas deve ter um Moisés ali já perdido. tem no lúdico ali. É que ele já tá enxergando. É uma animação. Quando colocar o play, vai começar a sair Moisés. Ele chegou no estúdio a primeira vez e falou, nossa, eu gostei desse estúdio. Gente, que isso? Invejoso, que horror. Não sou eu juro. Meu Deus. Eu não posso falar não.
Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos seguir aqui, concentrado. Vamos lá. É... Agora o que delícia, delícia. né? Tem que ser uma coisa que delícia. Tá. Alguma coisa. Tem que ser uma coisa que delícia. Ele não gostou. Não, nem isso. Ele não gostou. Gostou? Gente, caraca. Agora eu que tenho que falar. Vocês já estão comigo há Eu mais acho de um que ano ele e tá ainda não sofrendo acostumou bullying com o meu jeito, cara. Pô. Vamos lá. Bem, como eu coloquei nessa premissa de tornar democrático o uso da IA, eu tenho esse propósito e eu quero botar Inteligência isso... artificial. Da Né? inteligência artificial. Pra quem não sabe. Pra quem não conhece. Põe aqui uma legenda, por Já favor. parece uma linguagem meio alemã. Um golpe, né? Já. Sempre tem uma pegada nerd, sempre tem. Se ele não trouxer umazinha... Cara, eu ia ficar entalado. entendi. Obrigado, agradeço a compreensão. Bem, eu tenho esse propósito de colocar isso na mão realmente do microempreendedor. É o que você falou, a pessoa que bota uma barraquinha na frente de casa, é a pessoa que, vende pipoca, enfim, eu tô falando disso. Aí eu recentemente consegui fechar um acordo com uma empresa onde ela trabalha educando essas pessoas. Aí eu vou conseguir colocar com que a inteligência artificial ela seja um apoio na educação empreendedora. Então a gente já está com um projeto aí já para começar a rodar com um programa de mulheres empreendedoras e a gente vai conseguir acelerar o impacto social a partir do WhatsApp, usando a inteligência artificial no WhatsApp para tirar dúvidas e elaborar planos de negócio a partir da inteligência artificial. Foda. Bacana. Ai, meu Deus, né? Não foi Mas o o que meio-dia, mas o que delícia, delícia ele veio aqui Ele, pra... ele botou a régua lá em cima. Eu foi. fiquei... Acho muito legal do Cláudio. Cara, qual é a necessidade? O que eu acho interessante do Cláudio é que o Cláudio é meio Lula. Ele tem um negócio do dedo aqui que ele fica falando assim, ó. Presta atenção. Você que tá assistindo o podcast, presta atenção na mão dele. Que ele vai falando assim. Então ele é meio Lula falando. E ele tá falando, eu tô prestando atenção só na mão dele. Tá assim, ó. Por que vocês têm esse negócio do dedo aqui? Cara, eu sequer reparo isso. Sequer eu reparo isso. Eu só faço. Sequer reparo isso. Maravilhoso. Obrigado pela observação, Lúcio. Obrigado. Acho que o bullying tá grande. Cara, é maravilhoso. Como amendoim, como Ele vai amendoim. falando, eu tô assim na mão dele, ó. Igual ele ficou hipnotizado com a tela no outro podcast, eu tô com a mão, mas enfim. Eu acho que é legal, a gente já tá caminhando pro nosso final, mas pra gente trazer uma dica rica que vocês possam dar dentro da área de vocês, dentro dessa área de empreendedorismo, enfim, de gestão de negócio. Eu acho que é muito importante que a gente sempre fale sobre empreendedorismo, sobre a história de cada um, sobre a engenharia de cada um dentro da sua carreira, dentro da sua área de trabalho, mas sempre de uma forma bem humorada, porque eu acho que a gente precisa trazer leveza para esses processos. Né? Eu acho que eu tenho certeza que por muitas vezes a gente vai empreender, ou a gente vai a uma palestra, ou a gente vai assistir um podcast, vai ouvir alguma coisa, é sempre tudo muito técnico, é tudo muito formal. Eu acho que a pegada da gente fazer o SafraCast veio essa ideia a partir daí, de criar um projeto que fosse bem-humorado, que a gente pudesse falar de carreira, de empreendedorismo, de histórias de vida, porque o empreendedorismo sem uma história de vida ele é oco, ele é vazio. Então eu acho que é extremamente importante que a gente faça um podcast, que a gente faça um videocast, mas que ele tenha uma pegada de história de vida atrelada ao empreendedorismo, porque isso dá uma base real para empreender. Empreender é uma realidade do brasileiro hoje. Muita gente ficando desempregada e empreendendo. Muita gente que tinha o sonho de empreender apostando na sua ideia, no seu negócio, no seu produto, na sua inteligência que seja, na sua carreira, na sua proporção daquilo que ele quer se tornar, né? Imageticamente ou praticamente falando. Então acho que é extremamente importante que a gente traga um projeto bem-humorado e traga a história de vida à frente de uma técnica. Eu acho que a técnica ela vem atrelado, cada um fala um pouco da sua área, mas eu acho que é extremamente rico que a gente finalize o podcast sempre dando uma dica dentro da sua área para que o público possa absorver isso e tentar colocar na prática, no dia a dia dele, de uma forma palpável, né? Moisés, começa você. Eu vou pegar o gancho do Cláudio, porque quando na primeira gravação ele terminou falando sobre resiliência. E para quem é empreendedor, se você não se manter ali constantemente, firme, sem desistir, você não vai para lugar nenhum. As pessoas têm uma história que ser empreendedor é ter uma vida livre, de que você pode viajar, ficar tranquilo, que você vai curtir, e não é bem assim. As pessoas têm uma segurança porque eu trabalho e no final do mês eu vou receber tanto, isso está tranquilo, e eu vou largar isso porque eu quero ter liberdade. As coisas não funcionam assim. As dificuldades vão vindo e se a gente não tiver segurança, a base, estar tranquilo emocionalmente, que é muito mais importante,
a gente não consegue resolver a questão financeira, a gente não consegue resolver a questão familiar. Não consegue gerir isso. Gerir tudo ao mesmo tempo. Então, a dica que eu sempre dou para você que está começando, para você que está empreendendo, é você não desistir. Porque as dificuldades, o altos e baixos faz parte da vida de um grande empreendedor. Não desista. Ai, que bonito. Brabo. Ela decorou isso. Ela vem decorar. Corta pra 1 hora atrás, ela relendo. Ela chegou tem 5 horas, gente. Ela chegou às 10 da manhã aqui no estúdio. E ela falou assim, desculpa, Fábio, vou ficar aqui no cantinho, vou ficar só decorando. Gosto estudando pra prova, né? Eu tenho um roteiro de 5 páginas que o Alisson mandou decorar a Ana e eu vim decorar. Ai, meu Deus. Não, mas isso é muito legal, porque eu acho que a espontaneidade de você fazer um podcast, óbvio, a gente tem um roteiro, tem um alinhamento que a gente vai sempre seguir, mas eu acho que a espontaneidade de você, de fato, colocar aquilo que você acredita é extremamente orgânico. Eu acho que um podcast sem um trabalho orgânico não é um podcast. Sim. Eu acho que a gente precisa deixar o microfone aberto, né? Um podcast, ele é um microfone aberto. Então, o podcast, ele serve para isso, para você botar o microfone aberto e deixar rolar. Óbvio, com direcionamento que sempre vai ter, mas deixar com que as pessoas sejam elas e falem aquilo que ela acredita da maneira com que ela acredita, sem pré-julgamento. Então, acho que esse trabalho orgânico de falar, de fato, aquilo que você quer e acreditar nisso é imprescindível mesmo. Vivi? Eu acho que a resiliência, como o Moisés pontuou, é o ponto principal. São altos e baixos. E bem altos e bem altos baixos. E bem baixos. Eu gosto bastante disso. Só que eu não. Adoro essa emoção. Adoro. Enfim, então assim, mas é muita... se a gente não tiver essa força de vontade, essa garra, vontade de querer mais, a gente não consegue sair do lugar. E outro ponto que eu acho que é fundamental para quem empreende é não fazer sozinho. Ter sempre redes de apoio. Eu acredito que, no meu caso, a Casa Rio, como rede de apoio, foi um ponto muito importante para alavancar a minha marca, para a construção da marca. Foi uma outra visão que tiveram e me ajudaram, me acolheram e me ajudam muito até hoje. Então, assim, eles eu tenho para minha vida, né? Você sabe. E não só isso, mas assim, até mesmo onde a gente tá. Os locais que a gente fica em pontos físicos são sempre colaborativos. A gente precisa estar um ajudando o outro, um incentivando o outro, um consumindo do outro, porque é isso que começa a movimentar essa roda no empreendedorismo. Então, o que eu acho que é ponto, além da resiliência que o Moisés já me roubou... Roubei o Cláudio. Ih, Cláudio, tá errado. Mas, assim, eu acho que não se obrigue a fazer sozinho. Peça ajuda, recorra a quem já fez, já tem conhecimento. Não é feio pedir ajuda para você estar iniciando, dando esse passo. Então, sempre pedindo ajuda, não se faz nada sozinho, a gente não cresce sozinho. Não adianta fingir, não, eu sou super poderosa, maravilhosa e eu vou crescer por mim mesma, não preciso de ninguém. Nem ninguém que seja da família, por exemplo. Não preciso, nunca preciso de ninguém. Mentira. A gente sempre precisa de alguém com a gente. É verdade. Então... Igual palestrinha. Muito Palmas, bem. por favor. Cláudio. Bem, como eu já fui roubado 2 vezes aqui do que eu ia falar... Seu último é sempre bom. Eu vou no caminho contrário. Eu vou dizer que você não tem que ser resiliente. Porque... Corta agora, corta. É isso eu acho que é pessoal, hein? Isso aí. Agora eu vou ter que, levantar, pô. Eu acho que você não tem que ser resiliente, sabe por quê? O conceito de resiliência é quando você sofre uma pressão e você é deformado nessa pressão. Só que depois que você sofre essa pressão, você volta ao estado que você era antes. Eu não acredito que essa seja uma boa forma de você realmente crescer. Porque se você sofre uma pressão e você é deformado, você tem que sair de lá melhor, maior, mais forte e muito, muito mais preparado para outras situações. Então, assim, a ideia não é ser resiliente. A ideia é você trabalhar a sua neuroplasticidade para você conseguir entender que toda vez que você sofreu alguma pressão externa de algo, principalmente que não tem a ver com você, que aquilo ali vai te preparar para uma coisa muito maior lá na frente. E você sempre vai estar numa crescente que chega a ser exponencial. Na hora você não entende. Mas depois que você conecta os pontos, cara, você chega em níveis onde você jamais pensaria que chegaria. Então, é isso. Trabalhe sua neuroplasticidade, seja adepto ao risco, que você vai chegar em lugares inimagináveis. E claro, se fosse fácil, cara, todo mundo fazia. A gente sabe que não é. Só fazer
que tá tudo certo. Ele meteu uma neuroplasticidade. Vocês chamaram uma pessoa que faz inteligência artificial, Ele mudou entendeu? 6 meses pra cá, tá? Ele usou resiliência, tá? Sabe Foi ele que usou 6 meses atrás. 6 meses atrás. Mas a cara isso, rapaz... Então, ele aprendeu que deformou demais. Quem tá gerindo, o Cláudio tá gerindo Muito bem. Que 6 meses ele saiu de um negócio que ele acreditava muito para neuroplasticidade. Gente, eu vou embora. Vou me retirar Eu vou nesse embora. momento. Eu acho importante, vou abrir também para as considerações Pô, finais. ninguém vai bater palma não, porra? Caralho! Obrigado. Agradeço. É isso? Agradeço. Não. Obrigado. Eu sou desformado, né? Você é deformado. Que ele falou que você é deformado. Eu guardei uma pequena Você conseguiu se vingar. Que isso, Mas eu sou seu fã. não, Eu sou cara. seu Que fã. isso. Ele tá acostumado a ser roubado. Ele fala assim, você é roubado, mas eu vou vir, vou sacudir virar essa poeira. Eu vou sacudir essa poeira. Antes da gente abrir para as considerações finais, eu acho que primeiro agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Eu acho que a ideia é que a gente começasse o primeiro episódio com pessoas que fossem próximas a mim e que a gente tivesse uma abertura bacana para que a gente pudesse tornar cada vez mais, não só orgânico, mas espontâneo esse podcast. Então ter vocês na estreia para mim é extremamente importante. É o segundo que a gente está fazendo, a gente gravou a primeira, não deu certo, a gente está gravando de novo. Então obrigado pela disponibilidade, por vocês estarem comigo. Acho que é extremamente importante para minha carreira, importante para o meu trabalho, ter pessoas como vocês aqui comigo, dividindo esse espaço, botando energia lá em cima, se preparando, pensando em roupa, pensando em look, pensando no que vestir, na preocupação de que a gente pudesse gerar o melhor resultado possível. Então, mais uma vez, muito obrigado, porque é realmente extremamente importante. Obrigado a Ana, que está na produção, obrigado ao Fábio, que está conversando com a gente também, que é o responsável pela Betamax. Então, vamos em frente, porque esse é só o primeiro episódio, terão muitos outros. Espero que o projeto seja um sucesso e que consiga reverberar para todos nós também, nem que seja um pouquinho do resultado, que a gente consiga fragmentar esse resultado e que todo mundo consiga aproveitar isso da melhor maneira possível, tá? Considerações finais, Moisés. Eu quero agradecer pelo convite. Eu estou muito honrado, de verdade. Se pegar a foto do antes, se pegar hoje, a gente vê a evolução do trabalho, de um grande trabalho. Fazer a foto hoje para a gente... Assim, eu estou muito orgulhoso. E eu quero agradecer de verdade a você, a Ana, por sempre estar cuidando da minha carreira de maneira, assim, sem palavras. E se hoje eu estou aqui por essa oportunidade, eu tenho que agradecer a Deus pela sua vida como profissional, que eu admiro pra caramba, e como amigo. Obrigado. Axé. Que isso, hein? Cadê as palmas? Que isso? Vou ter que falar depois? Depois, Ana, faz o Pix. Não esquece. Vivi. Bem, eu quero agradecer. Oi, gente. Bem, depois disso, eu quero agradecer muito a oportunidade, né? Eu ia fazer uma piada interna horrível. Corta. Segura. Só depois que desligar o microfone. Não, eu quero agradecer, gente. Muito obrigada pela presença. Foi muito bom conversar com todos. Sem dúvida, o Wallace, como meu mentor também, junto com a Ana, claro, sempre, evoluiu muito a mim como pessoa e como marca. Não sou só o CNPJ, sou o CPF também, por trás da marca. Então, quero agradecer. E eu acho que foi leve, foi perfeito, foi suave. A gente estava desesperado de novo, né? Duas vezes desespero, né? Porque a gente acha que vai esquecer tudo de novo, mas deu super certo. E só desejo sucesso nessa nova fase. Legal. E vamos junto. Obrigado! Por favor! Tá parecendo mais foco. Vou achar que é um negócio animal esse negócio desse podcast. Tudo termina em palma. Cláudio. Cara. Vamos lá, considerações finais? Bem, eu não vou agradecer ninguém. Não, mentira, não vou fazer isso. Não quero agradecer. Obrigado a mim. Sucesso é meu. Quero agradecer a mim. Anitta. Exatamente. Mentira, gente. Obviamente, eu devo agradecer a vocês pela oportunidade. Mas não só pela oportunidade de participar de um podcast, porque o podcast, ele é uma fração. Podcast. Ele é... Gente, eu não consigo enunciar uma palavra sem que o Wallace, ele me corte e fique zoando, cara. É o podcast. Podcast. Caraca. Podcast. Tá bom. Vamos voltar. Podcast não dá, né? Safracast. Cara, a Viviane tá entendendo o que eu quero dizer. Mas enfim, não é só sobre o Safracast
Pode ser? Isso Pode aí, ser? pô! Pode ser? Agora a gente deu Eu nome. gostei. Agora é ele... o podcast raiz, é o SafraCast. SafraCast. Isso, pô, carioca. Entendi. Agora ele quer focar Não é, dele. sobre, não é sobre só participar do SafraCast, mas isso é uma fração de um trabalho que é muito maior, né? Ele é uma parte que compõe o todo, que é como se fosse um quebra-cabeça. Isso aqui é uma peça de várias coisas que estão acontecendo simultaneamente. O Wallace mesmo vira e mexe, tá pirando aí, porque tem um monte de coisa super acontecendo. Cuidado com os próximos Fábio, episódios. Eu não piro, nada de pirar, não. Entendi, não No pira programa não. do rapaz. Eu fico gerindo Que tudo isso. tranquilo. Tranquilo. Que Eu tenho um Sim. bom humor do caramba. Que- Tô Cuidado aqui os provando. próximos. É tudo engraçado aqui, cara. Espera só desligar pra ver. Mas agradecer também por todo esse trabalho que tem sido feito, pelo todo, porque assim, lá no início, lá atrás, que a gente já tá aí o quê? Começou no final de 2021, eu acho, né, Sei. que foi mais ou menos. Então a gente já tá caminhando aí para mais ou menos 2 anos aí de trabalho. Cara, a evolução foi insana. Insana. Tipo assim, a priori parece meio contraintuitivo, né? Tipo, uma empresa de tecnologia, pô, com outro de moda, não sei o que, será que vai... Cara, para quem quer fazer coisa diferente, tem que andar com óticas diferentes. E eu acho que a moda é o melhor ambiente para isso. Entendeu? Quando a gente tá no ambiente de tecnologia, pô, apesar de ter muita inovação, não sei o quê, você olha assim, parece que é tudo a mesma coisa, né, de cara. Mas moda não. Moda você vê a pessoa traduzindo ali, nas roupas, sobre as diferenças, sobre óticas diferentes. Então, acho que quando mistura essas coisas, dá um resultado insanamente bom. Então, é nisso que eu apostei, nisso que eu confiei e tenho gostado dos resultados até então. Então, agradecer pelo todo, agradecer pela tua oportunidade, agradecer vocês, né? Mesmo vocês enchendo meu saco aqui até no podcast. Eu ainda gosto de vocês. Tudo bem? Obrigado. A Viviane, ela sempre me defendeu aqui um pouquinho. Agradeço sou também, legal. Gente, eu tava do isso. teu lado o tempo Aham, inteiro. tava assim, deve Não ser. volta. Aí- Sustenta a gracinha, mano. Não volta, E só é volta isso. você, amigo. Só volta você. É isso, só agradecer e eu tenho certeza que daqui em diante vão ser muito mais ganhos e muito menos tempo. É isso. Legal, valeu. Foca. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, que esteve com a gente, que acompanhou com a gente. Isso foi só a nossa estreia. Ainda vai ouvir muitos outros episódios, sempre falando de uma pegada de empreendedorismo, trazendo uma imagem de moda ali, uma pegada de cultura de moda, que é uma pegada do nosso trabalho, mas obviamente trazendo conteúdo, trazendo histórias de vida que você pode atrelar aí ao seu trabalho, ao seu produto, à sua ideia. Então, acompanhe a gente, que esse é só o primeiro de muitos que vão surgir. Eu tenho certeza que muita coisa vai ser somada na sua vida. Não só histórias compatíveis, né, com a nossa, às vezes muita compatibilidade acontece, a gente nem tem noção de quem tá ouvindo, de quem tá assistindo. Então, muita compatibilidade vai acontecer, mas também muita gente vai ouvir muitas dicas, muitas histórias, muitos perrengues, fala, cara, também passo, não vou desistir, vou fazer, vou continuar. Então, essa é o grande propósito, a grande missão do SafraCast, que a gente consiga fazer uma nova safra de empreendedores, uma nova safra de negócios, uma nova safra de empresários que se ajudem, que se retroalimentem, que montem uma economia circular, que a gente monte uma nova safra de pessoas que realmente caminham juntos. E é aquilo que eu defendo, é aquilo que eu compartilho com os meus clientes, com os meus amigos, com pessoas que estão ao meu redor, e que a gente consiga usar essa caixa torácica, que vai ser esse podcast, e o videocast no SafraCast, no YouTube, para que a gente consiga ampliar e fazer com que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. A gente se vê agora no próximo episódio. Beijo! Beijos.